Começando lá o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje direto do Espaço Cultural Wilson Davis, recebe o advogado e conselheiro da OAB, Giovanni Luciano, o juiz Dr. Luiz Johnson, Luiz Antônio Johnson, né? Mas Luiz Johnson, e o criminalista Flávio Ferri, para falarmos a respeito da crise prisional, das questões ligadas a todos os presídios, principalmente na nossa região, e também a questão das fases, discutindo se de fato essas casas prisionais, esses lugares de segregação estão funcionando ou não. Eu quero lembrar os nossos patrocinadores, a Clínica Dr. Wilson Davis, a Clínica Dr. Bruno Pivato, a Dilu, onde você encontra o melhor das cortinas Uniflex, as bebidas Frux, a loja Tevo e a Pronto Dente, além do Colégio Madre Bárbara. É a primeira vez que o Dr. Johnson está aqui conosco, mas já quero antecipar o telespectador que estará mais vezes. Flávio Ferri e Giovanni Luciano já estiveram conosco e também estarão outras vezes para poder deixar sempre a sua opinião. Sejam bem-vindos e quero começar com o Flávio perguntando, um homem que tem advogado durante tanto tempo ligado a essa cultura prisional. Como tu vês os presídios, as fases, essas casas de segregação, caos ou não? Caos, um caos. Caos completo. Me parece que no primeiro momento não tem mais volta, me parece que nós temos que começar a repensar, não repensar é poético, nós temos que começar a fazer. O Estado não diz nada que veio, para que está aí. Se olharmos o porquê que as pessoas estão presas, cumprindo uma pena, dizer, qual é o motivo? Isso é a vingança do Estado? É o jogar fora uma pessoa da sociedade? É deixar ela no meio de outros que não querem saber de recuperação? Quer dizer, aonde nós estamos caminhando? Não adianta o juiz, o promotor denunciar, o juiz sentenciar e apenar, e vamos jogá-lo num monte, numa cela pequena, sem condições, sem trabalho, sem orientação, para que quando de lá saia, possa efetivamente se reintegrar à sociedade, possa fazer parte novamente da sociedade, pode ter uma família estruturada aqui fora. Né? Então é isso que nós temos que pensar e que buscar alternativa. Mas esse buscar alternativa está na mão de quem? Está no judiciário? Não, não está. Está na mão do advogado? Não está. Está na mão do preso? Não está. Na família do preso? Não está. Está no Estado que é incompetente. O Estado que faz a lei, o Estado que manda punir. E muitas vezes, meu querido Johnson, punir com ódio, porque na medida em que um juiz coloca e diz, olha, tu tem que ser segregado da sociedade por um período, ok, eu vou para lá, mas o que eu vou fazer lá dentro? Esse que é o problema. Eu não vou ter uma profissão nova para aprender, eu não vou ter um professor para me ensinar, eu não vou ter um apoio familiar que eu tenho aqui fora, lá dentro. Eu vou ter um momento de encontro com a minha mulher no quartinho e um momento de encontro com meus filhos, quando é que meus filhos vão lá. Porque muitas vezes ficam envergonhados de mim, do meu ato, eu preso. Então é isso que nós temos que fazer. Chega de pensar, nós temos que agir. E esse agir, David, é o Estado forte, é o Estado que manda, que faz a lei, que manda punir e que depois abandona. Esse abandono tem que sair do dicionário dos presídios. Eu não sei, o Dr. João seguramente conhece, eu não sei se o Giovanni já teve a oportunidade de ir lá e tu também no Presídio Central. Eu já estive. Aquilo é um depósito não de seres humanos, é um depósito de seres humanos que foram aqui fora, que estão lá dentro agora, uns animais atirados. Tem os donos das alas, os donos das galerias, e nós, pois é, tu vê, não estamos fazendo nada, porque está muito confortável para a sociedade, entre aspas, essa mesma sociedade que tem as suas benesses, e eu não sou contra, mas simplesmente virar de costas. Presidiários, olha aqui, tem que ir, tem que ficar, tem que morrer, porque um dia matou, porque um dia roubou, porque um dia assaltou, porque um dia estuprou.
Então, é essa sociedade aqui fora que também tem que começar a pensar. E outra coisa, nós acabamos isso aí de vez, é com educação. É a criança na creche, é a criança na pré-escola, é a criança na escola, é a criança no colégio, é o adolescente com uma profissão e não caminhando aí na rua, se drogando, cheirando crack, enfim, que amanhã está assassinando. É isso. Sobre o Presídio Central, eu disse que sim, porque eu trabalhei 6 meses como voluntário na pastoral. Quando eu fiz teologia, nós somos obrigados a fazer as pastorais, e foi a pior experiência que eu tive no Presídio Central. Talvez alguém fique até escandalizado com isso, mas é um lugar deprimente. Você dificilmente consegue encontrar as qualidades neste mundo, né? Neste lugar extremamente degradante e terrível, onde vários seres humanos estão, sabendo toda a criminalidade que ali se encontra. Giovanni, tu és um crítico, inclusive, da questão do presídio que era para estar e não esteve, era para vir e não veio. Na Rádio Independente, durante muito tempo, tu, o Flávio Ferri, o promotor Carlos Fiorioli, levantaram vozes com tudo aquilo que aconteceu. Como é que tu está vendo esta questão prisional, desde o presídio, como as fases? Vou começar reclamando do tempo que nós temos para falar sobre isso. Porque quando me falaste que o assunto seria o presídio, ou a situação prisional do Brasil, eu pensei com meus botões. Eu acho que isso aqui daria matéria para 3, 4, 5 programas, porque eu acho que existem vários aspectos a serem analisados. Tem o aspecto político, tem um aspecto econômico, tem um aspecto social, cultural, e eu vejo a questão assim como não existe uma solução. O doutor Flávio até colocou bem, começa na infância, começa na escola, começa na educação. Nós temos diversas desculpas, diversos discursos que tentam explicar e tentar achar uma solução para essa questão. Eu acho que não existe uma solução só. A solução momentânea seria, sim, construir mais presídios, mas tem que mudar a gestão, tem que mudar Eu tiro o exemplo assim, dessas clínicas privadas de recuperação de drogados, que é uma atividade assim, super difícil, e eles estão conseguindo isso. Claro que não 100%, isso nunca vão conseguir. Capacitação. Mas, justo. Existe, digamos assim, um tratamento de choque. Depois existe um período de desintoxicação, vamos colocar isso entre aspas, para passar para o sistema prisional. Mas depois existe também atividade sempre, que eu acho que tu sabe, essa minha ideia do ócio, eu acho que é a mais importante. E depois existe o pós. Depois que ele sai, vamos dizer, o drogado, mal comparando, ele sai, ele tem um apoio, ele tem uma equipe de psicólogos, de amigos, de como é que chama isso? Uma roda de reuniões lá. E eu acho que o sistema prisional, se continuar como está, deposita, cumpre, conta nos dedos os dias para sair e sai cometendo crimes. Falaste bem do Dr. Fiorioli, nós comentamos num desses programas que existe uma estatística que 70% dos crimes, ou mais, porque talvez muitos não são catalogados, eles são cometidos por pessoas ou por egressos do sistema prisional ou por quem deveria estar lá e não está. Então, acho que fundamentalmente o maior problema é de gestão. O Flávio é testemunha disso, há anos já eu falo em tom de brincadeira, e o nosso amigo Dr. José Malman colocou em prática a questão do preso desocupado. Eu sempre dizia, brincando, que o preso tem que ter uma ocupação, ele tem que, nem que fosse gerar energia pedalada, né? E o Dr. José Henrique Malman colocou em prática. A gente até brigou pela autoria da ideia, mas deixamos por isso, né? Deixamos por isso. Então, acho que são várias questões. Tem um aspecto, por exemplo, hoje se fala em privatização. Tem gente que acha isso uma palavra odiosa, né? Não tem como saber antes de pôr em prática. Agora, da maneira como está, e o aspecto que eu falo também econômico, eu acho que isso não é desculpa. Porque levando em conta esse dado de que 70% dos crimes são praticados por quem deveria estar e não está, ou esteve e mal esteve porque não teve orientação, não teve acompanhamento, o prejuízo que esta situação causa à sociedade é muito maior do que construir presídios e fazer presídios funcionarem. Por isso que eu te disse que eu acho que teria espaço para 10 programas, talvez. Tem o problema político, por exemplo, né, que isso não... Quem está lá está escondido, não vota, não aparece, só aparece quando existe uma campanha da imprensa muito grande, como está acontecendo agora. E aí a gente vê nesses, vamos chamar também de furos de reportagem, uma situação absurda. Eu estava saindo de casa, o meu irmão me chamou, vocês vão falar sobre presídio, olha o que está acontecendo aí.
uma menina ligando para o pai que está preso, que faz aqueles golpes por telefone, são quantas mil ligações, é outra questão, né? Telefone em presídio é absurdo. E aí a menina dizia para o pai, pai, quando vocês pegarem alguém, pede para mim uma chapinha e um secador de cabelo. Aí imagina, né? Imagina, olha o absurdo, olha o fundo do poço que chegou esse nosso sistema aí. Então são N questões que eu acho que o Flávio falou muito bem, chega de discurso, chega até agora a Júlia está tomando uma posição, talvez o Dr. Johnson possa explicar melhor. Eu acho que chega de conversa, eu acho que temos que agir. Falando no início da tua pergunta foi a questão do presídio federal, né? Aliás, presídio estadual, que era para vir para Lajeado, com verba já carimbada, como que a promotoria federal. Que a promotoria federal, a procuradoria, né? Os promotores federais entenderam lá que teria um problema com os índios ou de meio ambiente ou coisa assim, então essa verba se foi. Eu acho que também são questões jurídicas também, nós temos problema de legislação penal, nós temos uma série de problemas. Agora, eu acho que principalmente legislativo e executivo estão devendo e muito nessa área. O nosso tema é muito interessante, o Dr. Johnson vai poder nos ajudar como juiz e que lida, inclusive, com essa questão da infância e da juventude, né? Tem essas responsabilidades. Por que eu falo infância e juventude? Porque muitos jovens e muitas crianças já estão no mundo do crime. A gente tem a questão da desigualdade social, a gente tem os compromissos e tem um problema. E eu começo a partir desse problema para que o senhor possa dar sua opinião. No Brasil, nós sabemos que tudo está sendo judicializado. É uma cultura. Tudo passa. Judicialização da vida. Exatamente. E a gente sabe que isso acontece em outros momentos históricos civil, quando há crise de outros poderes, como executivo e legislativo. O que lhe parece tudo isso está acontecendo? Em primeiro lugar, David, eu quero agradecer o convite. É para mim uma satisfação estar aqui na companhia do Dr. Flávio Ferri, do Dr. Giovanni Lucian, na tua companhia. E sempre que convocado estarei à disposição do programa Opinião. Eu, além da infância e juventude, eu fui por muito tempo juiz de execução criminal. Jurisdicionei exclusivamente vara de execuções criminais por quase 5 ou 6 anos. Me recordo que neste período, anos lá de 2005, 2006, 2007, da década passada, eu me recordo que a questão assim do profissional, a relação do profissional, tu tiveste uma péssima experiência no tocante ao Presídio Central. Eu te diria que eu tive uma experiência maravilhosa, que impulsionou muito a minha carreira na magistratura, ter já nos primeiros anos o contato com aquilo que, quando eu estava me preparando para o concurso, eu sempre dizia, olha, eu não quero ser juiz de execuções criminais, eu não quero ingressar os muros de um presídio, né? Só que o juiz não escolhe, o juiz, tão logo aprovado no concurso, ele vai para uma vara normalmente do interior do estado, e eu fui, né, para uma vara que encontrei um presídio estadual razoavelmente estruturado, e ingressei naquele presídio e comecei a desenvolver alguns trabalhos. Aí tem que se fazer uma distinção. Eu tinha, e tenho, ela já está lá em cima, uma colega que foi uma das maiores juízas de execução criminal do Brasil, não só do Rio Grande do Sul. Falecida, felizmente a vida, ela se afastou cedo, não por vontade, né, mas ela teve um tumor maligno que todos nós juízes e a comunidade que trabalhou com ela, né, a admirava muito. Era a doutora Cleusa,